Marília, treinador de Muay Thai. E aí, como é que começou isso? Como é que você foi parar no Jiu-Jitsu do Muay Thai? Como é que você entrou nessa parada? Como é que você resolveu dar soco, chute, pontapé, joelhada e cotovelada? Aí, ó, vou começar desde o começo, porque minha Por vida favor. na arte marcial, na luta, é bem longa aí, tá? Não pareço, né? Sou novinho, mas sou velho de estrada aí. Não, tá bem, tá bem. Parece que tem uns 55, tá bem conservado. Sacanagem. 55 de Muay Thai. Falei, ó, tá careca, né? Boa. Então, eu sou da década de 80, né, cara? A nossa história é bem parecida, cara. Eu comecei nas artes marciais, né? Você veio do Taekwondo, eu vim do Karatê. Mas essa história começa lá, tipo, 1988, mais ou menos, pequenininho, 5 anos, 6 anos. E eu tenho nítida assim, a lembrança do meu pai assistindo lutas do Maguila, assistindo luta do Mike Tyson. E eu junto, cara, madrugada dentro, assistindo lutas e tal. E sempre me interessei por isso. Aí depois começou aquele telecat na manchete. Foi uma boa parte do pessoal aí não Ah, vai saber nem o que é manchete. manchete. E aí o Paulo Zorello, e aí o Batarelli, né? E aqueles filmes de ninja, karatê, e tava no auge, né? Bruce Lee era o top. E aí sempre tive vontade, né, cara? Vendo aquilo lá e tal. E aí, só que na minha cidade, a minha cidade não é uma cidade muito grande. Ela é uma cidade de 250 mil habitantes hoje, né? Mas, assim, ela fica muito longe do eixo da Grande São Paulo, né, cara? Eu tô a 450 quilômetros de São Paulo. Então, Uhum. pô, é muito difícil tudo aqui. Então, assim, não tinha academia. Tinha uma academia de judô, que antigamente luta era judô e karatê. Uhum. Pelo menos aqui, né? Uhum. Já tinha uns malucos que faziam kung fu e tal, mas não. Então, assim, eu não tive a oportunidade de entrar, tal, passou, tal. Enfim, meu pai trabalhava numa empresa e essa empresa ela fechou na cidade, é uma empresa muito grande do Brasil, e ele foi transferido para Piracicaba, cara, em 1990. Piracicaba, ela fica perto de Campinas, Uhum. então já é um outro eixo, uma cidade grande, e tal. E quando nós mudamos para lá, a cidade respirava esporte, cara. Ah, que Foi legal. na época, você vai lembrar, foi na época do BCN, Piracicaba, que tinha a Magic Paula, do basquete. Uhum. Lembra Uhum. da Magic Paula? Então, era Lembro. essa época aí, tava no auge total. E a cidade inteira respirava esporte, cara. Então, assim, o investimento no esporte era sensacional. Então, assim, campeonato de karatê toda hora, campeonato de bolinha de gude toda hora, tinha tudo, cara. O 15 de Piracicaba do futebol estava no auge, estava na Série A, então a cidade era top, assim. E a cidade investia muito nisso. E aí nós mudamos para lá, mudei num prédio, 6 aninhos de idade. E aí, na janela do prédio, eu vi uma movimentação pela janela, cara. Num outro prédio que ficava do lado. Eu ficava olhando, falei, caraca, um monte de gente de branco andando. E aí eu percebi que era uma academia de karatê. Ah, que massa. Só que eu nunca tinha ido lá ainda. Então, olhava pelo vitrozinho e ficava em cima da máquina de lavar, olhando as pernas dos caras fazendo atividade lá embaixo. E fiquei ali. Aí meu pai olhando aquilo, eu falei, porra, eu vou ter que levar esse moleque lá na aula, né? Não vai ter jeito. E levou. Foi paixão à primeira vista. Naquela época, o pessoal não usava tatame, né, cara? Não existia Uhum. tatame. Tatame É, eu era de sei, palha, eu me lembro disso. palha para judô. Não existia tatame, era cimento queimado e muita disposição. Como é que eram os campeonatos de karatê, mano? Era sem tatame também? Sem tatame, É, no sem taekwondo também tatame, é. uma fita no chão, sem tatame. A luvinha era uma pena, e na época era paulada. Mesmo as crianças. Aí não podia bater no rosto, mas no corpo a gente massacrava. E aí comecei a fazer o karatê. Desde pequeno, cara, eu sempre gostei muito de desafio, assim. Então, tipo, eu entrei no karatê, eu me dedicava ao máximo. Eu era pititico, era o menor da turma e me dedicava ao máximo. Então, assim, qualquer brechinha que dava, eu descia do prédio e ia na academia. Mãe, eu vou na academia. Então, ela ficava me olhando no portão e eu ia. Chegava na academia, cara, e fazia todos os treinos. Entrava de férias, fazia todos os treinos. Então aí chegou numa época que, assim, tecnicamente estava bem bom. E eu já começava a puxar algumas aulinhas para iniciantes.
com 7 anos de idade. Sério isso? Sério. Comecei a graduar e já comecei a puxar, porque assim, os meus professores, graças a Deus, todos eles tiveram muita didática para poder ensinar o aluno a poder puxar uma aula. Então, se o professor faltasse, tinha que ter um mais graduado para puxar. Sempre tinha alguém capacitado para poder puxar. Então, isso aí foi muito presente na minha vida sempre, desde o início da arte marcial. Né? Então, aí, comecei a virar atleta, competir e tal, tal. Enfim, aí essa empresa que meu pai trabalhava, fechou. Decretou falência, que era a Mesbla, né? Antiga Mesbla. Decretou falência, ele foi mandado embora tal, e nós voltamos para Marília. Quando nós voltamos para Marília, isso aí já é 93, mais ou menos. Que idade você tinha? Eu já tinha 8, 9, 10 anos. 10 aninhos. Quando eu cheguei na cidade, cara, eu voltei naquele gás, porque eu tava treinando pra caramba, tava competindo toda hora, as competições eram gigantes. Quando eu voltei pra cá, o negócio tava estacionado desde quando eu tinha ido. E aí eu fui numa academia, escolhi uma academia, já tinha algumas já. Escolhi uma academia, comecei a treinar, mas o professor não caía. Aí eu, com 10 anos, puxava treino para graduado. E aí isso vai desanimando a criança, né, principalmente, né? Você já desanima o adulto, se chegar lá, o professor não é muito profissional e tal. Você imagina a criança, né? Lá a gente lutava todo o treino, e aqui ficava lá, fazendo kata, kihon, né, que são as combinações de golpe. Então eu não curtia muito isso, eu gostava de competição mesmo. E aí, cara, mais ou menos lá para 96, eu fiquei ainda mais uns 2 ou 3 anos nessa pegada ainda, tipo, treinando e tal. E eu desanimei e parei total. E aí, em mais ou menos 98, assim, eu comecei a puxar ferro, musculação. Quero ficar bombado, bonitão, já era adolescente, né? Não, quero ficar com bração, quero ficar peitão grande e tal. E aí comecei a puxar musculação. No lugar que eu comecei a treinar musculação, era um clube. E nesse clube, o cara que era instrutor de musculação dava aula de karatê. Então eu comecei a dar uma olhada, falei, parece legal. Não é do jeito que era, mas assim, tem uma didática, um negócio legal. E aí eu incentivei meus irmãos a entrarem. Eu tenho mais 2 irmãos que hoje são faixa preta e tem campeões brasileiros, tal, tudo na área do karatê. Eles atuam no karatê? No karatê. E são meus sócios da academia, né? Então, eu tenho uma academia. Então, eu incentivei eles a começar. E aí eles começaram antes que eu, e depois eu voltei para o karatê. Isso aí, mais ou menos, ali em 2000, 99, 2000. E voltei a competir. Só que, karatê como taekwondo, é pontuado, então tem que ser rápido, né? E eu tava mais lentão, porque comecei a ganhar corpo, já tava virando homem, né? E puxando ferro, e aí você vai ganhando um corpo e atrapalhava demais. Então comecei a tomar pau. Falei, mas porra, eu acerto o cara cai, só que eu acerto depois. Então o karatê já ficou obsoleto para mim. Não tava dando certo mais. E esse mesmo professor, uma vez ele catou e falou, eu dava aula de kickbox. Eu falei, kickbox? Já é mais interessante. E aí nós começamos a fazer uma turma de kickbox lá no clube. Na época, a gente nem chamava de kickbox, não tinha aquela divisão ainda de full contact, Thai box, light contato e tal. Não existia isso, era tudo full contact. Tudo full contact, tal, de calça, aquela doideira toda, sem aparador, sem luva, e metendo a mão no outro. Foi febre isso em uma época, cara. Eu era moleque, tinha um monte de gente que falava isso, cara. Todo mundo andava com aquela calça preta com a lista branca do lado. Exatamente. Eu andei. E aí, cara, fui nessa pegada do kick e tal, não sei o quê. Mas era bem fraco, assim, né? Porque, assim, antigamente não tinha nenhuma informação, né, cara? A informação que a gente tinha era que as pessoas passavam pra gente. Então, você pegava, de repente, um charlatão, o cara ia te passar uma bagunça, né? Tem como. E aí, eu parei de fazer o kickbox, estava fazendo a minha faculdade, já sou formado em publicidade e propaganda. E aí eu comecei a faculdade e tal, aí treinava esporádico, não era mais tão firme assim, e aí eu tive uma lesão seríssima no joelho. Por isso que quando você machucou, eu te chamei. Porque, cara, meu joelho, eu fui dar um jab andando num chão de taco,
A gente Uhum. treinava no taco, Uhum. que era o chão do baile que a gente fazia lá. Peguei essa época. Então, terrível. Fui dar um jab e eu acho que eu já tinha essa lesão por muito tempo fazendo esse movimento do karatê que é saltado na ponta do pé, no chão duro. Eu acho que foi causando trauma ali, e aí eu tive uma lesão de menisco e uma lesão de cruzado posterior. Esse menisco interpôs na minha perna, não esticava a perna, virou uma bosta. Aí, cara, eu operei, tive que parar 8 meses. E aí, nesse intervalo, eu já trabalhava na área de publicidade e propaganda e tal. E aí eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava. Né? Teve umas mudanças lá, eu já também já não estava mais muito afim, saí fora da empresa. E aí eu peguei o acerto e falei, caraca, meu, o que eu sei fazer? Sou publicitário, mas eu não estou contente com o que eu estou fazendo. O que eu amo fazer? Academia, bicho. Eu vou pegar esse acerto, vou meter a cara e vou abrir minha academia. Você é maluco? Você tá ficando louco? Assim, apoio quase nada, né? O primeiro contato assim, você é maluco. Fiz. Montei. Arrumei um sócio mais louco ainda, investi um pouquinho, peguei o pouquinho que eu tinha, comprei maquinário parcelado, fiz uma academia de musculação com um tatame no fundo. Uhum. Meus irmãos foram pro karatê, já eram faixa preta, foram dar aula de karatê. E aí eu arrumei um professor de jiu-jitsu e um maluco que dava boxe lá, que não era boxe. E aí nós começamos, cara. Aí 2007 isso. Aí foi aquele desafio da minha vida, né? Porque assim, 28 anos, você mete um negócio desse, ninguém te apoiando. Porque assim, realmente, se eu tivesse um filho hoje e ele falasse isso pra mim, eu ia dar risada na cara dele. Não é fácil, pô. É complicado. Tudo bem que era outra época e estava mais fácil que hoje, por exemplo. Mas também era complicado, né? E aí eu comecei, cara. Me envolvi no MMA. Logo no ano seguinte, eu abri em 2007. 2008, eu já me envolvi no MMA. Aqui na minha cidade tinha um evento muito legal. Só que assim, ele era meio armado. Não armado você vai entrar e perder. Mas Uhum. assim, tipo um evento caseiro. Os caras da cidade nunca perdiam, aí pegava um cara Uhum. fraco ali e tal, mais voltado pro público, mas era legal. Era o que tinha e lotava, era show. E aí eu consegui pegar alguns alunos da academia, tal, que tinham potencial, porque aí eu sempre gostei de estudar, né? Então eu gostava de estudar treinamento físico, eu gostava de ver muito vídeo do Vanderlei, do Alejara, e eu pegava esses caras e ia montando meus treinos loucos e juntava com o cara que era do jiu-jitsu, aí pegava o outro lá que já tinha feito wrestling, e a gente foi montando, cara. Peguei 4 doidos, vamos entrar no evento. Bolsa, R$ 150. Puta merda. MMA. E fomos, cara. Ninguém conhecia a academia. Que ano isso, Que ano? Igor? 2008, cara. 2008. Eu febre do MMA. E aí nós fomos, cara. 4 atletas, 4 vitórias. Show. Porra, de onde esses caras saíram? Do buraco? E aí a academia ficou conhecida como Academia de Luta. Mas sem querer. Sem querer. Porque também foi um feeling meu assim. Eu falei, pô, eu não sou conhecido na luta, não consigo fazer a luta girar dentro da academia. Eu tenho que ter atleta. Foi o primeiro pensamento que eu tive. E vamos colocar esses caras. E aí começamos a fazer o treino, tal, não sei o quê, e fomos. Cara, coragem, fomos. E ganhamos. Deu Então, certo. deu certo. Então, o ano de 2008, cara, eu comecei a entrar em tudo quanto é evento de MMA. Colocava, tá? Eu sempre gostei de trabalhar a cabeça dos meus atletas. Muito forte, blindadíssima. Né? Então, não perdemos. Eu tive assim, de 2008 até mais ou menos ali 2010, eu não tive derrota, cara. Uhum. Todos os eventos que eu colocava não tinha derrota. Mas o trampo tava pegando. Aí, assim, 2009, o que aconteceu? Mais um desafio para mim. Falei, pô, já tinha feito um evento de jiu-jitsu na academia, foi legal, vou mandar um de MMA. Vou pôr um de MMA. Fiz, cara. Meti a cara. Na época,
não existia evento com GP, eu montei um GP, dei um prêmio em grana alto, trouxe uns caras famosos, pus o pessoal da região e foi um estouro. 3.500 pessoas no ginásio, show de bola. Nossa. E aí eu fui ficando conhecido, cara. Nessa época comecei a empresariar atleta, pegava nego de BH, colocava nos eventos, conhecia todos os donos de eventos, Max Fight, Real Fight, Django, todos, e a gente ia conversando e colocando junto com o Zorello, e a gente ia... Virou uma bagunça, minha vida ficou doideira. E aí, cara, em 2010, logo depois do evento, o professor de Muay Thai que ele tinha na academia, ele parou. Era um Muay Thai bagunçado, não tinha nada a ver com nada. Ele veio do Kyokushin, então você imagina. Não tinha nada de Thai. O normal. E aí, normal. E não dá nem para julgar esse pessoal, porque veio de uma antiga, né, cara, que não tinha informação mesmo. E o que tinha era isso. Só que eu me incomodava com aquilo, porque o cara, ele ia dar aula, e não só esse cara, a maioria dos professores que passaram pela academia não tinha uma didática de treino. Não chegava lá com um papel para montar o treino. O cara via na hora da cabeça dele e ia passando. Falei, cara, isso aí não é aula. O cara tá fazendo uma aula para ele treinar. Uhum. Então, comercialmente, o que aconteceu? A hora que esse cara saiu, eu falei assim, para fazer a aula que ele faz melhor, eu faço. Eu já treinava com ele também, né? Eu ia fazendo todas as aulas da academia e já tinha contato com o Muay Thai com ele. E comecei a dar aula em 2010. Mais ou menos parecido com ele, um pouco mais de didática e um pouco mais de técnica física, colocando já o CrossFit que o pessoal acha que inventou hoje. A gente já colocava os treinamentos funcionais junto. Isso aí, sempre treinamos, né? Eu era moleque, velho, competindo no taekwondo, nós fazíamos essas paradas todas. Sempre fez burpee. Era, né? Então, aí eu comecei a dar aula, cara. Até que um dia tinha um cara daqui de Marília, isso aí foi em 2010, 2011, mais ou menos. Tinha um cara aqui em Marília que tinha ido para Tailândia, lutado até no Lupine, que é o Peterson Chacal. Uhum. E ele era da cidade, ele era amigo nosso, tal, e ele foi na academia. Falou, Igor, você não segura parador para mim? Você não segura o pau para mim? Seguro. Vamos lá. E, cara, eu fiquei um mês com o braço preto e doendo muito. O cara de 70 quilos, pô. Eu falei, como assim? Eu tô com 100 quilos, pô. Não pode ser. Um chute fenomenal. E aí ele pegou um dia e falou assim, ó, vamos marcar um dia, eu vou vir aqui, eu vou te passar cotovelo e clinch. E ele começou a passar alguma coisa ou outra. Ficou pouco tempo também, né? Não sabia tanto assim passar. Mas ele sabia fazer. Então eu fui pegando algumas coisas com ele. Foi o primeiro contato que eu tive com o Muay Thai de verdade, foi com ele. O cara já me deu um estalo. Eu falei, porra, isso aí que eu tava fazendo não tem nada a ver, bicho. E quando é que foi isso aí? Que ano foi isso aí, mais ou menos? 2011. Uhum. 2011. Só que assim, ele foi pro Japão, hoje ele mora no Japão, então perdemos o contato. E é onde começou o instalo. Comecei a procurar alguma coisa ou outra, mas a rede social ainda não era tão forte, né, cara? Então, tipo, você pensava uma coisa ali, outra coisa aqui e ia fazendo. Nessa mesma época, eu tive uma debandada da academia de atletas. Os atletas começaram a sair, foram buscar outras coisas, cada um por um motivo, e aí eu fiquei sem atleta. Falei, cara, o que eu vou fazer agora sem atleta? Aí comecei a pensar, falei, porra, mas o atleta, numa aula comercial, ele só atrapalha. Uhum. Aí eu voltei, comecei a olhar como dono da academia. Não o cara que gosta de luta, que estava ali treinando, que estava ali querendo. Falei, nós estamos espantando as pessoas. E aí eu comecei com uma didática diferente. E aí nós começamos. Mas logo em seguida eu marquei meu casamento. Em 2011 eu fiquei noivo e a gente ia casar. E nesse intervalo, minha esposa já morava fora, ela é concursada pública, morava em Sorocaba, na cidade do Vini lá. É perto daí, não? Eu não tenho ideia. Não, é 350 quilômetros. Longe pra Longe caramba. pra caramba. E aí, cara, casei em 2012, tinha um aluno meu que eu deixei ele com uma turma, que foi guerreiraço também, porque ele não estava esperando, ele ficou e segurou o rojão. E eu fui embora, bicho.
Fui embora para Sorocaba. Vambora. Sem... Vou embora. Cheguei em Sorocaba, bicho. Eu abri uma loja virtual, vendia produtos de luta e treinava. Só que lá em Sorocaba também não tinha Muay Thai. E aí comecei a puxar peso. Aí um pessoal de lá de Sorocaba que eu conhecia, que era o pessoal do Herman Gutierrez, que é muito forte no jiu-jitsu, e a gente trocava ideia junto, já trabalhava o MMA junto, tal. Então fiquei com aquele contato com o pessoal. Lá eu conheci o Lino Barros, conheci o Pedro Riso, tal. Mas tudo aquele Muay Thai que não era, né, cara? Tudo voltado pro MMA. Tudo, né? É o que eu sempre falo pro pessoal, assim, pros meus alunos. Gente, não tô falando que o cara é ruim, que o Muay Thai é melhor. É que Muay Thai é Muay Thai. Boxe é boxe, kickbox é kickbox, MMA é outra coisa. Então, cada um seu quadrado. E aí, foi quando, cara, eu tinha tempo. Então, eu comecei a entrar nas redes sociais, YouTube, tal, não sei o quê. Quem que eu conheci primeiro? Rafa. Do Mais Um Round. Do Mais Um Round. Tal. Primeiro eu conheci ele no Mais Um Round. Cara, eu vi aquele maluco. Falei, porra, o cara tá fazendo um vlog da Tailândia, o cara é brasileiro. Como assim, bicho? Eu comecei a ver, falei, caraca, qual é a vida dos caras, que da hora, que legal, né? Como que os caras treinam, o perrengue que ele passava, corria pra caramba. Falei, porra, que isso, cara? Não tem nada disso. E aí eu comecei a acompanhar. Então ele falava dos nomes, eu comecei a procurar os nomes. O dia que ele fez uma entrevista com o Joss, falei, quem que é esse Magricela? Quem que é? Falei, porra, mal sabia que era o cara, né, meu? Então eu comecei a conhecer e entrar nesse mundo do Muay Thai. E aí foi onde eu conheci o Tigrão depois, já tinha visto algumas coisas suas, nem lembro se foi nessa época, mas já tinha alguma coisa ou outra, né? Cosmo Alexandre, muita coisa já tinha dele, alguns seminários que o nego filmou, tal, não sei o quê. E aí, cara, fui nessa. Estudando, procurando, vendo aonde que era, tal. Em 2000, eu casei, né? Casei e fui embora. Em 2013, eu voltei para Marília. Ela conseguiu transferência para Marília, porque aqui tá a nossa família, tal, tava academia. Cara, ela também é daí? Ela também é daqui. A gente se conheceu aqui. Vale lembrar também que foi minha maior incentivadora da academia. A gente era namorado ainda. Cara, ela foi a número 1 a pagar. Todos os meses ela pagava. Eu falei, não, eu vou pagar porque eu quero te ajudar. Que moral, então, hein? Parceiríssima. E aí, cara, nós voltamos para Marília em 2013. Só que aí eu já voltei com outra cabeça. Falei, porra, eu tava fazendo tudo errado. O Marcelão tá lá, coitado. Tá fazendo tudo errado do jeito que eu ensinei ele. Vou voltar e vou mudar. Cheguei aqui já revolucionando, cara. Já mudei de prédio, coloquei uma academia de 3 andares e o pau torando. Um andar só de tatame, um ringue e pau, vambora. Lotou a academia. Bombando. E aí eu comecei a mudar o jeito de ensinar. Sempre com aquela didática de montar o treino no papel, de trazer para eles, fazer muito bem certinho e dar aula, não fazer aula. Dar aula para os alunos. É uma escola de luta. Então eu acho que eles vão buscar a aula. Não vão buscar apanhar de você. Não é você que está treinando, é o aluno. Com certeza. Então, com essa cabeça. E aí, cara, estudando, tal, não sei o quê, fiz as mudanças do Muay Thai. E aí, em 2015, nasceu minha primeira filha. Puta maluquice. Mudou a cabeça total. Outra pegada, outro esquema. Levava ela no colo para academia, ficava com ela lá. Na parte de musculação. Até tem uns vídeos no meu Instagram brincando com ela nos aparelhos. Brincando no tatame. Então, ela começou a viver esse dia a dia de academia. 2018, minha outra filha nasceu. Aí, doideira mesmo, né? 2, loucura. Então, ela ia também, mesmo esquema. Ia comigo no colo, eu passava o treino, colocava ela no tablet quietinha ali, aí eu ia lá, fazia, pegava ela. E foi nessa pegada, cara. 2018, eu diminui o tamanho da academia. Começou as franquias a entrarem em Marília, e aí o negócio da musculação ficou bem pesado, sabe? Então,
Smart Fit. Smart, Just. Não dá para competir com os caras, né? Não, low Então, aí eu cost, dei né? Não dá. Não Então dá. aí a gente deu um passo para trás e assim, vamos trabalhar com funcional voltado para atleta de luta e luta. Ah, vamos. Então reduzimos o tamanho, colocamos esse funcional para atender também algumas pessoas da musculação que gostavam da gente, queriam ficar. E nós ficamos um ano desse jeito. Em 2019, cara, eu mudei a academia só para luta. Parei com tudo, vendi os equipamentos e tal, só luta. Vamos montar um dojo? Vamos trabalhar só com luta, só com tatame e tal, não sei o quê. E aí a gente mudou. Nessa época foi quando eu conheci você no projeto. Antes disso eu já via você na internet e como a Angel não gostava. É mesmo? Pô, Não tô gostava. causando uma antipatia nas pessoas. Não, mas não é, cara. Sabe o que é? É um preconceito enorme que eu também sofri e eu pratiquei sem saber. Porque assim, ó, eu via você e falava, porra, meu, esse cara não é lutador, bicho. Gelzinho no cabelo, branquinho desse jeito, pô, que isso? Que é o que eu também tenho. Ah, o cara de óculos, o cara de gel no cabelo, como assim, né? E eu tive esse preconceito mesmo. A hora que a Angel falou, eu já comecei a dar risada na hora. Porque assim, cara, não é assim, bicho. Não é da casca que você vê o produto. Né? E aí eu vi, mas assim, eu não gostava muito, mas eu sempre assistia seu vídeo. Era inscrito do seu canal, via seu vídeo, mas assim, pô, o cara não é muito gostava de minucioso. mim, não gostava de mim, mas gostava da do conteúdo. figura, cara, sabe? Um negócio nada a ver. Entendi. E aí, pô, aí comecei a ver, não sei o que, acompanhava muito o Raoni. Gostava do jeito dele, a luta comentada, assistia o Yoksutai, o Léo Amendoim. Cara, ali eu aprendi demais, porque os caras comentando luta, e aí você ia aprendendo, né? Porque logo depois aí com o projeto a gente ia aprender isso, mas assim, a gente pegava a técnica, eu sempre fui um pouquinho autodidata por ter essa vivência longa dentro da arte marcial, né? Porque você olha, você consegue dimensionar aquele movimento. Não com as minúcias que o Caio passava, que eu não queria, entendeu? Então, assim, talvez era um pouquinho de arrogância, de não dar um passinho para trás e aprender com quem tá lá, sabe? Então, aí veio lá para mim, Projeto Muay Thai para Todos, vi no Instagram. Olhei aquilo lá, falei, esse cara tá querendo tirar dinheiro de mim. Será mesmo? Cara, a princípio eu não botei fé. Aí só que eu falei assim, pô, eu já não sei muito. O pouco que eu conhecer mais, vai valer a pena. Então eu vou assinar o de 6 meses, que se eu perder eu perco menos. E fui, cara. Primeira aula já tomei aquela porrada na cara. Pipá. Falei assim, ó, esse cara colocou o mais foda primeiro, que é já pra falar que deu tudo na primeira. O resto vai ser uma porcaria. Vai vendo. Peguei a aula do Pipá, pus no papel, tudo põe no papel, né? Deu 5 páginas de papel frente e verso. Falei, nossa. Foi você isso que aqui me eu tenho mandou na DM, não foi? Foi. Me mandou um monte de anotação, um monte de aula. Acho que você fez umas 3 aulas, mano. Tinha muita folha de anotação, tipo, muito. E você fazia uns desenhinhos no cantinho embaixo das posições e tal. Eu me lembro disso aí. Fiz não, faço. Faço até hoje. E aí, cara, a segunda, Pinop. Terceira, Bell. Eu te confesso que do Bell não gostei, a princípio. É um dos jogos que eu mais gosto, cara. Então, mas depois eu voltei. Quando eu caí, o que eu gosto muito é o Sayanoi, cara. Sayanoi. Muita técnica numa aula. Muita técnica. Quando eu fiz a aula dele, demorou um pouquinho para entrar do Léo, lembra? Eu voltei no Bell. A hora que eu peguei, falei, caraca, esse cara é muito bom, bicho. Então, o Bel é monstro, bicho. O Bel é monstro. Ele lutava aqui na Várzea. Ele acabava com os caras. Ele dava Sumaidai nos caras, porque os caras não conseguiam pegar ele, cara. Os caras vinham pra cima dele, ele ficava dando rasteira, derrubando os caras, chutando os caras caindo. E ninguém conseguia pegar o cara, mano. O Bel é sinistro. Mais uma vez, o preconceito pela figura, cara.
Ah, porque ele é molecão, Entendeu? assim, né? Um Aham. carequinha lá, magrelinho, cara, umas bobeiras, né? E aí, cada vez mais eu fui tomando na cara. Cada vez mais. Pegando. Aí eu tava achando que tava sabendo alguma coisa já. Já tinha voltado no Bel e saiu a do Léo. Quando saiu a do Léo, que ele ficou só jab tip, para, empurra, empurra, entra, sai, volta. Eu falei, caraca, meu irmão. O Léo voltou no zero. Eu não sei porra nenhuma. Engraçado que eu acho que essa semana eu fiz live todos os dias com uma pessoa diferente e todo Uhum. mundo falou dessa aula do Léo. Todo mundo falou. Sabe por quê, Caio? Porque todo mundo já veio de alguma escola, cara. E Uhum. todo mundo acha que já sabe alguma coisa. Uhum. Mas aí a hora que o cara para pra fazer o basicão, você vê que você não sabe nada. Você vai Porque voltar pra trás. Porque o básico do Muay Thai é um básico cheio de detalhes, rico em. É muito rico, é muito rico, é muito trabalhado, então tem muitas minúcias. E a galera não. A galera quer ver joelhada voadora, quer ver umas coisas muito loucas. E tipo assim, tem tanto, tanto, tanto para ser tirado do básico, mano. Mas tanto. Meus alunos sofreram depois dessa aula. Nós ficamos um mês fazendo tip. Cara, porque. E assim, eu não tenho o que reclamar, porque todos eles compraram muito dessa mudança que eu fiz, sabe? Fui mudando devagarzinho. Para os mais antigos, eu cheguei para eles e falei mesmo. Falei, olha, gente, eu não sabia nada. Hoje eu tô tendo a humildade de voltar a falar com vocês que eu vou mudar. Hoje eu tenho uma noção diferente, então eu vou mudar. Não vou mudar de uma vez, mas vocês vão sentir muito. Então, assim, eles compraram a ideia, cara. Que Eu fui bom. mudando devagar sem eles perceberem a maioria. E aí consegui, sabe? Então, eu acho assim que chegando nos dias atuais, que a gente está hoje, recebendo as aulas tal, e mudando, e todo mundo maluco por causa de tanta informação, né, cara? Eu acho assim, porra, vocês deram o pontapé inicial, bicho. Assim, vocês que eu falo assim, primeiro lá aqueles caras que tinham ido, que tinham lutado, o Cosmo, o Amendoim e tal, não sei o quê. Eu comecei Depois você. consumindo conteúdo desses caras também. Então, cara, e aí depois você veio, deu uma garimpada, colocou ele mais mastigado pra gente na nossa mão. E hoje, cara, o que eu enxergo hoje no Muay Thai? É que nós, do Muay Thai para Todos, a primeira turma, são as pessoas que têm a mais responsabilidade hoje na mão, cara. Porque a gente é multiplicador desse conteúdo que você passou pra gente. Hoje, eu vivi tudo isso de ter uma academia, de montar academia, de fazer, quebrando a cara e tomando um monte de tombos. Hoje você já tem esse conteúdo, já entregou pro pessoal. Gente, é assim, você já teve também. Então não é Eu, fácil, gente. eu faço Não por é isso. fácil. Eu faço por isso. Porque eu não tinha quem me mostrasse, eu não tinha quem me ensinasse, eu tive que correr atrás, dar Exatamente. um jeito. E quando eu comecei a descobrir um pouco as coisas, que eu tô descobrindo ainda, quando eu comecei a Uhum. descobrir um pouco as coisas, eu pensei, pô, mano, alguém podia ter feito por mim esse trampo aqui, né? Eu ia gostar disso. Eu pensei, vou Uhum. fazer pelos outros também. E é assim que começou a parada. Sabe, cara, e hoje eu enxergo assim muita gente, cara. Eu tenho uma pergunta na minha vida, assim. Foi o que você faz pelo Muay Thai? O que você, professor, faz pelo Muay Thai? O que você, formador de gente, de pessoas na sua academia, faz pelo Muay Thai? O que você, aluno, faz pelo Muay Thai? Não é ficar falando mal das pessoas que fazem errado, cara. Cada um faz seu corre. Corrigir Às elas, vezes, ajudar elas. às vezes a princípio eu achava assim, ó, nós temos que mudar os treinadores. Mas hoje eu vejo, cara, falando assim como um dono de academia e como uma pessoa que passou por todas as vertentes, né? Eu acho que a gente tem que mudar os alunos. Porque os professores têm a cabeça muito fechada hoje ainda. Alguns, né? Que não se abriram ainda, não vão abrir ainda. É, eu sei. Se hoje que a gente tem todo esse conteúdo, os caras não abriram a cabeça, não vai ser na porrada que eles vão abrir. Não vão abrir. Então, assim, se o conteúdo chegar para os alunos, se o professor deles realmente quiser fazer um trabalho sério, ele vai ter que mudar. Porque se ele não mudar, ele vai perder. Uhum, Para a uhum, pessoa que quer Muay Thai, uhum. né? A pessoa que quer só suar, aí é diferente. Mas assim, hoje eu acho que a gente tem que ser multiplicador disso, cara.
Isso aí eu tenho na minha vida, sabe? Porque assim, hoje eu tenho dois professores que pararam de dar aula, deram um passo para trás e vieram treinar comigo. Olha a responsa, cara. Uhum. Então, não dá para cobrar desse cara hoje que tem uma academia, dá aula numa academia, e tem lá 40, 50 alunos e vive disso. O cara não vai parar e vir fazer aula comigo porque é o ganha-pão dele. Tem que atingir o aluno dele. Então, eu acho que, e com toda essa coisa da pandemia que teve agora, cara, eu enxergo de uma forma, assim, bem diferente do que a maioria enxerga, sabe? Eu acho que foi o melhor ano da minha vida, cara. Pelo seguinte, eu acho que tem dois tipos de pessoa. A pessoa que parou no tempo e vai esperar passar a pandemia e ficou para trás, e as pessoas que mudaram e fizeram disso uma alavanca para poder crescer, cara. Foi o ano que eu mais estudei, foi o ano que eu mais ganhei aluno agora, ultimamente. Primeira semana de pandemia, começou a pandemia, eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa para os meus alunos, eu não vou largar eles. E aí, o que eu fiz? Montei um canal no YouTube, comecei a dar aula. Eu vi que você Fazia postou uns materiais ali de treino online e tal. Uhum. Treinão mesmo online, não só de Muay Thai, mas assim, para físico, cara. O cara se mantém em casa, o cara tá com a cabeça maluca, o cara vai fazer um treininho ali de meia hora, 40 minutos, mais físico, uma outra coisa de postura de Muay Thai, mais para atingir os meus alunos. E aí eu falei assim, mas por que eu vou atingir só os meus alunos? Eu não vou gravar isso e mandar no meu grupo de WhatsApp. Eu vou fazer isso, vou postar no YouTube, cara. Tem muita gente precisando nesse momento. Então o que eu posso fazer pelo Muay Thai? Posso fazer isso, cara. Entregar um pouco do conteúdo, entregar um pouco de material para as pessoas fazerem em casa. Não é competindo com o Léo, não é competindo com o Caio. Nada disso, é outra coisa. Né? Então eu fiz um canal e eu vou passar isso para frente. E aí, uma coisa que muita gente fala também da parte de defesa pessoal, né? Eu dou aula para muita mulher. Então eu acho que assim, que a defesa pessoal é muito importante. Não ensino ninguém a ficar desarmando faca, nem revólver, nem nada, não é isso. Mas assim, se você é um atleta, se você está treinando, se você domina uma posição, por exemplo, de um clinch no Muay Thai, você consegue desvencilhar de uma situação real na vida. Se você treina. Dá para usar. Uhum. Se você treina, se é comum para você, se você faz sparring, se você faz um clinch com um homem, se você é mulher, isso funciona para você. Não funciona a aula coreografada, aí não funciona. Mas se você está acostumada, o cara vai te pegar pelo pescoço, você põe a mão, passa a mão, tal, passa o pé, isso aí te serve, cara. Então aí eu até fiz alguns videozinhos mostrando algumas técnicas do Muay Thai, não é específico para defesa pessoal, para as meninas verem, tal, que encaixa, tal. Então eu estou produzindo esse tipo de conteúdo hoje, cara. E aí eu voltei a dar aula também. Estou dando aula na garagem da minha casa, no meio da rua, do jeito que dá. Meus alunos eles começaram a ficar doentes, cara. Um monte de gente com depressão. Ah, professor, vamos voltar, vamos voltar. Todo mundo de máscara, tem um protocolozinho. Clinch, eu tenho um protocolo para voltar com clinch. E vamos embora, bicho. Eu acho que a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser na forma que a gente tem. Sempre. Sempre, pô. Sempre. Isso é crescimento de vida, né? E é assim que eu enxergo hoje o Muay Thai. Eu acho que a gente tem que multiplicar tudo isso que a gente está recebendo, bicho. Não pode parar na gente. O Igor, e as tuas aulas de Muay Thai? Você me falou algumas coisas no inbox, eu quero trazer para cá também, né? Então, o Muay Thai para Todos te ajudou a montar os treinos, te ajudou a melhorar a qualidade dos treinos, te ajudou, de repente, a trazer mais alunos, te ajudou com alguma coisa na prática? Ou é só as teorias que você aprendeu lá? Não. Prática, Caio. Prática. Eu já tinha um jeito de montar o treino, né? Montar minha aula. E aí eu tive que estudar muito, porque assim, a gente recebe uma aula com uma pessoa e tem que passar para uma aula de uma turma, né? Uhum. Se eu vou passar para uma pessoa, é diferente de uma turma, né? Então, o que eu pego? Eu pego essas aulas que você passa para a gente, escrevo tudo, e aí eu venho numa sequência lógica. Ah, eu vou começar com um tip. Beleza. Uhum. Treino funcional de perna, treino funcional
para fazer esse movimento, balanço, encaixe. O que eu gosto muito, que eu sempre tive dificuldade de encontrar esse material. Eu começo na média distância, encurto e vou para curta. Mas como que eu encurto? Como que eu chego nessa curta distância? Então eu trabalho muito isso. E aí eu vou colocando os exercícios funcionais para essas coisas. E vou juntando tudo. Então eu pego cada aula do Muay Thai para Todos, eu consigo montar, cara, quase um mês de aula. Eu vou pegando bem didático mesmo. E vou devagarzinho, 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 até chegar onde eu quero. Que é um paô puxado da forma que é puxado na aula. Então, um mês de Muay Thai para Todos, você consegue montar 4, 5 meses de aula. Consigo. Que legal. Consigo montar, cara. E o que mudou muito na minha vida também, cara, foi o curso do Thiago Giovanni. Aquele curso arbitragem. de regras, de arbitragem, mudou tudo. Na turma 2 do Muay Thai para Todos vai ter um curso dele lá dentro. Cara, quem não fez, faz. Faz que faz toda a diferença. Você começa a entender o porquê de algumas coisas que você não entendia, você só fazia. Faz muita diferença, foi excelente, cara. O Tigrão já consumia muito o conteúdo dele, né? Então, para mim, não foi nada muito novidade que ele passou ali. Nem o do boxe lá, que fazia periodização. Isso aí eu já estudava muito, essas coisas. Tanto que eu trabalhava com o pessoal do MMA, então, desidratar e tal. Então, já trabalhava muito dessa forma já. Mas o Thiago Giovanni, para mim, foi essencial, cara. Isso aí é o zero do zero, assim. Tanto que eu comecei a fazer algumas coisas de regra no canal do YouTube meu lá. Eu vi. Coloquei. Cara, tô fazendo. Eu vi. Eu pego um tema, pum, faço lá, coloco. Porque as pessoas têm que entender, aula cara. 6, aula 7, tal regra, tal coisa. Tá com 68 vídeos já. Olha aí. Tem mais vídeo que eu já. Mas não tenho tanto seguidor assim, não. Então, eu vejo muita gente também falando de graduação, né, Caio? Eu queria falar como que eu faço a graduação. Tem tempo ainda, não? Claro, tem Como tempo. tá? Manda bala. Tem? Eu queria falar como que eu enxergo a graduação também, que eu acho que com todos esses anos aí, batendo cabeça e fazendo de várias formas, eu acho que hoje encaixa bem legal, que parece muito com a sua lá, que você falou. Né? Que, hoje, o que a gente tem muito, cara? Nego se aproveitando dessa situação, né? De graduação. Então, ganhando dinheiro mesmo, fazendo graduação no final do ano e cobrando R$ 1.300. Aqui na minha cidade tem, viu? 1.500. Cara, de um negócio que não existe, pô. Eu paguei. Que não existe. Eu paguei 1.800 no meu grau preto. Então, ixi, travou. Travou o meu, travou o teu. Galera, dá um salve aí, tá travado pra vocês também. Eu que tô travado. Travou. Que aí, rolou pronto. aí? Voltou. Travou você aqui. Pau, manda bala. Vamos lá. Você travou pra Então, mim também, assim, não sei. E travou de novo. Vixe. Voltou. Fala logo, só foi falar dos caras que ganham dinheiro aí. É melhor Já não falar. bom. Então, cara, como que eu enxergo hoje a graduação, bicho? Eu acho que a graduação é um dia de festa, pô. É um dia de festa. Eu acho assim, ó, a pessoa ela vai na sua academia, ela paga para você ensinar ela. Ela nada mais está recebendo do que ela já pagou para ser ensinada. Então tem que ser festa, cara. Aí o que eu via muito acontecer? O nego vai lá no dia da graduação e enfia o porrada nos alunos, na frente da esposa, na frente da filha, na frente do cachorro, na frente da avó. Cara, não tem nexo nenhum isso. E ainda continua fazendo isso, sabe? É feio. Então, o que eu enxergo? Uma festa, cara. Uma festa. É uma oportunidade das pessoas que, de repente, não gostam de luta
estar entrando dentro da academia, vendo que é um negócio diferente, que ali tem respeito, que ali é um negócio sério, que é legal, que é gostoso. E ali é festa. Então o que eu faço? Hoje eu faço cada um traz um negocinho, cobra graduação um mínimo, que é o pra Jade, não ganho dinheiro com graduação, pelo contrário, até ponho. E aí, o que eu faço? Eu passo um curso, eu pego algum curso que eu já tenho, online, de vídeo. Agora eu vou começar as próximas graduações com curso de primeiros socorros, certificado, sabe? Eu acho que quem está dentro da academia, pode acontecer um acidente, cara. Você tem que estar apto a saber o que você vai fazer e ligar pro bombeiro, pra ambulância, sei lá. Pode acontecer, como aconteceu comigo. Eu tive uma lesão seríssima. Eu esqueci, eu tive depois no outro joelho, viu? Tem os dois zoados. Preciso fazer 2 cirurgias. Sério? Tá zoado ainda. Por isso que eu parei de atleta e tal e virei professor. Então, enfim, cara, eu acho que a pessoa que está graduando, que está te pagando para você ensinar ela tem que ter alguma coisa de retorno. Então, o que eu passo para ela? Ou um curso, ou um seminário, ou uma aula, ou uma entrevista. No último curso eu passei uma entrevista do Cosmo pro Vitor Miranda. Foi um curso que eu fiz com ele, que o Cosmo detonou, cara. Foram 3 partes, eu passei inteira para eles, a gente comeu um salgadinho, tomou um refri, conversou, deu risada e foi embora. Foi super legal. Confraternização. Então, confraternização. Dia de porrada é outro dia. É o dia quietinho, dentro da academia. Quem quer vai, não é obrigado. É o dia de sparring. Dia de sparring é de sábado. Só vai quem quer. Você não é obrigado a apanhar de ninguém. Mas se for, vai apanhar. Né? Então, eu acho que as pessoas elas vão buscando algo a mais, cara. Passou. Isso aí é da época de 80. Da época que eu batia a Makiwara lá no Karatê. Acabou. Não, isso aí já era, mas é verdade. Né, meu? É verdade. E hoje em dia, o que eu tô começando agora a fazer? Que eu fiquei mais de um ano aí batendo cabeça. É um curso de Muay Thai para crianças, cara. Eu vi que você fez com os professores. A tua filha pequenininha. Minha filhinha. Você gravou um videozinho com ela e tal. Eu vou fazer um clipezinho. Foi uma aula que eu dei pra salinha dela online. 14 online. Fazendo Muay Thai. Mas assim, Muay Thai. E certo. Por quê, cara? Porque toda vez que chegava uma criança na academia, o que você tem pra criança? Karatê. Mas por que minha filha não pode treinar Muay Thai? Certo. Por que todo mundo acha que dar aula para criança é ficar segurando aparador para ela? Nada a ver. Aparador, cara, é a consequência do negócio. A criança vai lá, ela tem que entrar dentro do tatame, ela tem que saber que ali é um lugar que ela tá se ambientando, que é legal, que é gostoso. Você vai jogar bola no tatame. Nós vamos brincar. É lógico. Então, eu acho que a aula para criança tem que ser muito mais pensando em desenvolvimento motor, bilateralidade, né? E todo esse processo aí, que existem períodos, você sabe disso, você trabalha há anos com academia e tal, existem fases de desenvolvimento motor, e se uma criança pula uma fase dessas, é algo que não volta na vida adulta, entendeu? Então, eu acho que a aula para criança é muito mais... tem que ser muito mais isso, e lúdica, lógico, tem que virar brincadeira, tem que virar... Sim. E ela vai aprendendo brincando, porque não tem como levar a sério a criança, não tem como querer ensinar a sério. E um grande erro de treinamento para criança é as pessoas quererem especializar o movimento muito cedo, entendeu? Isso é errado, isso é errado, isso a ciência fala que é errado, a ciência prova que é errado. Aí você quer especializar o movimento muito cedo, chega ali... Ela tá com 12, 13 anos, ela tá de saco cheio, ela não quer mais ver aquilo ali na frente, ela não quer mais fazer, ela vai largar, entendeu? E outra, né, Caio? Hoje a gente vê um monte de professor por aí que não sabe andar, cara. O cara não sabe andar. O que mais tem no Brasil é praticante de Muay Thai que não sabe andar. O cara não sabe andar. E o Muay Thai começa nos pés. Então, eu tô numa fase agora de gravação dessa técnica que eu desenvolvi e tal, toda essa parte lúdica. Depois eu vou até te passar. Se for útil, a gente vai colocar aí no Muay Thai para todos, pro pessoal aprender, cara. Eu quero botar tudo lá, que ajudar a galera a crescer. Eu acho que cada um tem que... Porque assim, foi uma necessidade minha, cara, com a minha filha, sabe? Por que a minha filha não pode treinar?
E aí eu fazendo um teste com ela, a pequenininha de 2 anos fazendo a mesma coisa, bicho. A mesma coisa. Então, por que eu tenho que esperar o cara fazer 18 anos para aprender Muay Thai? Não precisa, porra. Não mesmo. Vem brincando, vem lúdico, não precisa falar nome de golpe, não precisa dar soco, porque assim, a idade da minha filha de 5, elas são muito competitivos. Então ele não dimensiona essa questão de, vou dar um soco no rosto da pessoa e vou machucar. Eu vou dar porque eu vou ganhar. Eu preciso dar primeiro porque eu vou ganhar. Tudo é competição, tudo é brincadeira. Então hoje, eu acho que esse é o caminho, cara, pra gente mudar o Muay Thai do futuro. Porque o que tá hoje aqui é difícil mudar, pô. É difícil, a gente tem que multiplicar isso pra frente. Sabe o que eu acho, Igor? Sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, vai mudar, quem está interessado em se desenvolver. Entendeu? É o primeiro passo para alguém procurar qualquer tipo de mudança, é a pessoa querer se desenvolver, querer se aprimorar, querer fazer certo, querer fazer melhor. Entendeu? Todo mundo, pode ver, todo mundo que muda, que troca uma coisa para outra, que sai de A e vai para B, são pessoas que percebem que onde elas estão está errado, e elas têm esse senso crítico, e elas querem fazer certo, elas querem fazer bem, porque eu acho que assim, tem que ser muito cego, para você querer, não querer evoluir. Querer dizer, isso aqui tá bom, não quero mais saber, tá bom assim, vou enganando esses trouxas aqui. A pessoa não pode ter consciência, porque se olha no espelho, a pessoa sabe, porra, não sou essa parada que eu prego, entendeu? O cara, sabe o que eu vejo muito, cara? Assim, a pessoa, do nada, ela é uma faixa azul de jiu-jitsu, treinou um pouco de luta em pé, e vai lá e faz uma luta de MMA. Saindo dessa luta de MMA, ele já se credencia para dar aula de Muay Thai, de boxe, de jiu-jitsu e de MMA. Mas cara. Eu sei que sei. Então, e as outras pessoas vão sendo ludibriadas com isso e vão entrando na dele. E o cara entra numa mentira da cabeça dele e ele vai indo. É isso aí. Vai indo. Então, ou é a pessoa que quer mudar, que quer se transformar, que ela percebe que ela precisa se aprimorar, e quem não percebe que precisa se aprimorar ainda está na bolha da ignorância. Porque a gente sempre precisa se aprimorar em qualquer coisa que a gente faça. Não existe nada que um ser humano possa sequer pensar em fazer que ele vai conseguir fazer com perfeição. Não existe perfeição. Então, sempre a gente tem que se aprimorar, sempre a gente tem que aprender mais. Em qualquer coisa que a gente estiver envolvido, minimamente envolvido, a gente tem que buscar se aprimorar naquilo. Entendeu? Então, eu acho que assim, quem não busca se aprimorar em alguma coisa que faça, ainda mais que tomou por profissão ou que é mais do que envolvido, é comprometido. Se a pessoa não resolver dar um passo à frente e não resolver melhorar, ela vai ser... E aí eu entro no segundo ponto que eu ia falar, ela vai ser engolida pelo mercado, engolida pelo mercado, porque o que acontece? A gente está numa época que a informação se espalha muito rápido, a gente está numa época que tudo está acontecendo muito rápido. Daqui da Tailândia, estou falando contigo aí, e fácil, a gente, vamos falar da hora, vamos, então pau, entendeu? E se a galera não se atinar, eles vão ficar para trás. Tem muito nego que está começando a perceber as coisas e vai indo atrás e vai buscando e vai passar esses dinossauros do Muay Thai, esses caras aí que são grandes nomes, grandes não sei o quê. Eles já era, se eles se continuarem com essa cabeça, se eles não, já era. A galera que está vindo, que está com antenada, que está com vontade de aprender, que está com vontade de se aprimorar, vai passar por cima. Acabou a época de você falar coisa no ouvido das pessoas e convencer e fazer uma lavagem cerebral e as pessoas acreditarem que aquilo é o certo e o resto é errado. Acabou isso. Hoje, com 5 minutos de pesquisa, o cara encontra a verdade. Então acabou. O mercado vai engolir esses caras. Já está engolindo e vai piorar. Já está engolindo e vai piorar. Então, se o cara quiser ficar na ignorância, o único prejudicado é ele mesmo. Não, ninguém mais. Ele vai perder aluno, ele vai fechar a academia, tá cada vez mais difícil, cada vez tem mais concorrência, cada vez tem mais coisa no mercado, cada vez mais pessoas estão sabendo demais. Cada vez você tem que entregar mais valor para as pessoas, entendeu? E aí, se o cara não entende isso, se ele não percebe que ele precisa se aprimorar para poder cuidar dos outros, ele tá fadado ao fracasso. Esse cara vai quebrar, esse cara vai se afundar, esse cara vai cair feio, entendeu? Então nem é uma questão de... É uma questão de, no mínimo, de sobrevivência o cara querer desenvolver. No mínimo, entendeu? Crescimento, né? Não tem jeito, né? Tem que amadurecer, né? Tem que dar um passinho para trás, tem que tentar mudar, porque... Tem que ver que o gelzinho no cabelo não quer dizer muita coisa. Então, tá vendo?
Eu não tinha te falado isso ainda, né? Não, não tinha. Acho que eu não tinha Cara, falado. uma vez um Por cara verdade. comentou num vídeo do YouTube assim: dei um zoom, não tem nenhum corte na testa, não sabe nada de Muay Thai. Eu troço assim, o cara comentou. Eu fiquei, o quê? Quer dizer, se eu tiver cicatriz, entra mais coisa na minha cabeça, eu É. aprendo mais. Porra, mano. É puta ignorância, né? Puta besteira, né? Falar, hoje que você tá sem fazer a barba, pô, mas sempre tá lisinho. Falei, esse cara não é lutador. Vai, besteira. É bush, é bush. Mas Mano, assim, assim, a gente tem pouquinho tempo. Eu quero antes da gente encerrar, que logo vai começar a contagem regressiva, acho que faltam uns segundos para começar a contagem regressiva. Eu quero saber de ti o seguinte, brevemente. Aonde você vai agora? Para que direção? O que que você quer fazer? Aonde você quer chegar com o Muay Thai? Ó, começou a contagem. Caio, quero pôr essas informações que a gente recebe pra frente, cara. Vou desenvolver esse projeto com as crianças, vou passar o máximo de informação possível, tentar fazer um canal legal, dar aula para os meus alunos, conseguir multiplicar isso dentro da minha cidade, quietinho, e expandir isso dentro da minha cidade. Futuramente, quem sabe eu não volto a fazer eventos de Muay Thai. É Show. essa aí a minha pegada, cara. Show. É isso que eu quero. Igor, obrado, meu mano. De coração, obrigado Caio. por ter aceitado, obrigado por ter vindo aí contar a tua história, dividir com a gente isso aí. Cara, obrigado você pelo que você está fazendo pelo nosso esporte. Você é foda. Mano, Obrigado. eu acho assim, ó, quando a gente aprende um pouquinho, quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade sobre isso a gente tem, entendeu? Se eu tenho capacidade de ajudar alguém, estender uma mão, ou espalhar alguma coisa, ou fazer alguma coisa a respeito, e eu não fizer, sabendo disso, tendo consciência disso, eu sou responsável por essa escolha, entendeu? Uhum. Então eu vejo que eu só faço a minha obrigação, cara. Eu só tô fazendo a minha obrigação. Tá? Mano, temos poucos segundos, eu preciso dar um recado rápido. Galera, hoje é o terceiro e último episódio da série O Verdadeiro Muay Thai e o mais legal dos três. Quem assistiu os outros dois viu que no primeiro eu mostrei o que é mentira e espalha um monte de mentirada que espalha no Brasil e que não é verdade sobre o Muay Thai. No segundo eu expliquei quais são os pilares do Muay Thai, o que importa no Muay Thai, o que realmente é Muay Thai e o que não é. E nesse episódio de hoje eu vou mostrar na prática, eu vou mostrar os treinadores tailandeses ensinando, mostrando técnica, fazendo tudo. Vocês vão ver o Muay Thai como ele é aqui e é hoje, no episódio de hoje. Se vocês não assistiram, assistam os dois primeiros, que eles tem uma progressão até chegar ao terceiro. E vamos lá assistir hoje, 8 da noite, põe no despertador aí. Vai estar animal e ainda tem um presentão para quem estiver lá comigo ao vivo, às 8 da noite assistindo. Mano, muito obrigado, de coração mesmo, e obrigado a galera que estava assistindo aí.